Fala, meus amigos, quem aí é fã do Senhor dos Anéis? Se você é fã, então responde para mim. Quantos quilômetros o Frodo e o Sam andaram durante toda a trilogia? Sabe quanto? 2.172 quilômetros em 440 horas. Agora eu te pergunto, eles manjam ou não de fadiga? Cara, para quem não sabe, fadiga, ele pode ocorrer também no corpo humano. Próteses, por exemplo, hoje em dia, já há algum tempo, CAI, para fadiga, é muito utilizado para garantir que esses componentes durem o resto da vida, por exemplo. E fadiga é um problema muito sério, é um problema que praticamente aí todas as indústrias acabam enfrentando. E no último vídeo com o Felipe da FCA, ele abordou um pouco o tema de fadiga e a gente achou prudente também aí convidar o professor Avelino para falar um pouco aí da teoria, alguns pontos relevantes desse mundo que, para mim, ele é muito importante, e tem aí praticamente 30% de importância em teoria, 30% do software, 30% de como aplicar software e teoria e 10% sabe do quê? De magia, cara. Então, fala aí, professor Avelino, o Gandalf do CAE. Um dos assuntos que é muito relevante, que a gente vive todo dia no NCE, nos nossos projetos, é o estudo de fadiga. O estudo de fadiga, eu diria que mais de 90% das falhas mecânicas ocorrem por fadiga. Então é importantíssimo. E no NCE, eu diria que a quase totalidade dos projetos que a gente desenvolve diariamente recai no estudo de fadiga. O estudo de fadiga ele tem várias características interessantes. A primeira delas, é claro que num tempo muito breve que nós vamos falar, é um fenômeno pontual. Ele começa num ponto, começa ali numa falha localizada. E tem uma origem, que é uma origem, se a gente fosse tratar do ponto de vista microscópico, quando você pega, por exemplo, uma barrinha e você traciona, todo mundo sabe, inclusive no nosso livro lá de não linear, tem toda a parte da revisão dos tensores, E quando você pega uma tensão que está, uma barra atuando sobre tração, o cisalhamento máximo ocorre a 45 graus, uma barra de aço. E esse cisalhamento máximo, quando você começa a alternar compressão-tração, ou seja, você gera ciclos, que é o pressuposto para existir a existência do fenômeno de fadiga, esse cisalhamento que ocorre a 45 graus geram escorregamentos, porque durante o processo de fabricação do material existe a formação de bandas de deslizamento, que se chama de slip bands. E aí, numa dessas ocasiões em que ocorre o deslizamento, forma-se uma trinca. Então, nos primeiros grãos do material, essa trinca caminha a 45 graus. E a partir de um certo instante, quando ela andou nos primeiros grãos, você tem uma tensão, que abre a trinca. Por isso que a gente diz que a trinca sempre caminha perpendicular à direção da tensão máxima, Então essa é a origem do fenômeno. Quando a gente trata o fenômeno de fadiga, a gente procura dar a explicação da origem da trinca, que ocorre nessa formação devido ao cisalhamento e uma pacificação localizada. Agora, do ponto de vista prático, você, como solução de engenharia, tem as famosas curvas, Assim como você tem a curva de escoamento do material, você tem as curvas de fadiga, que são características do material, em que no eixo você tem o estresse, a amplitude da tensão, porque ela fica ciclando, e no outro, o número de ciclos que dá a vida para uma determinada amplitude. Essas curvas são interessantes porque elas têm o formato de uma reta
quando ela é tratada na escala logarítmica. Então você teria 2 pontos para definir essa curva. Um ponto normalmente é no 10 elevado à terceira ciclos, de 0,9 da ruptura, como o Shigley recomenda, e o outro é para 10 elevado à sexta ciclos e o limite de fadiga do material, que seria a amplitude de tensão abaixo da qual você teria vida infinita. Ocorre que aí tem uma característica muito interessante, que torna o fenômeno de fadiga extremamente cuidadoso. Essa curva SN que você representa, que tem uma equação, ela não constitui uma lei física. Se você pegar e for fazer o estudo de fadiga para cada material, você vai ter características diferentes. Esses pontos eles são modificados em função do material que você tem. Então, o cuidado que você tem que ter com isso é muito grande. Então, quem vai estudar fadiga no âmbito do projeto precisa ter um cuidado extremo no sentido de pesquisar sobre o material que ele está trabalhando. Esse é um ponto. Segundo, é importantíssimo, é vital conhecer como que em determinados locais o gradiente de tensão se manifesta. Porque segundo aquela norma, né, a FKM, a norma alemã, que até tem um dado histórico, né, ela ocorreu a sua origem na queda do muro de Berlim, né, quando os cientistas das Alemanhas se uniram e desenvolveram a FKM. E esse gradiente de tensão, ele influi na vida em fadiga, que normalmente na curva SN você não considera, né? O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma curva SN e existe uma curva sigma N, que são coisas diferentes. E isso o engenheiro tem que tomar um cuidado muito grande ao tratar essa questão, né? A outra questão é porque quando você trabalha com elementos finitos, em elementos finitos não existe tensão nominal. Todo estudo de fadiga é desenvolvido em função de tensão nominal, mas o estudo clássico, né? E quando você usa a ferramenta de elementos finitos, a tensão nominal não faz sentido se você pega uma peça totalmente irregular. Então, esse é um ponto que é mais uma chamada de atenção. E para finalizar, né? Existe a questão da soldagem. Essa é uma questão de extrema relevância. Nós todo dia no NCE lidamos com uma estrutura que acho que a maioria delas tem o problema de soldagem, né? E quando você fala em soldagem, não existe mais nenhum sentido em falar em resistência à fadiga do material, mas sim da junta soldada. Então depende do tipo de junta, depende do tipo de qualidade que você fez aquela junta, os parâmetros de qualidade, depende da direção da tensão que atua em relação a um filete, por exemplo, se é perpendicular ou paralelo ao filete, e tudo isso é considerado nas normas, né? E isso aí requer um cuidado muito grande. Então o estudo de fadiga, ele é extremamente relevante, ele merece um cuidado imenso quando você faz estudos de engenharia. Olha que nós não estamos falando aqui de fadiga de baixo ciclo, né? Tudo que nós falamos supõe que nós estamos trabalhando no regime elástico. Não estamos falando de fadiga de baixo ciclo, por exemplo banal. Você pega um clipe e fica fazendo sucessivas, né, alternâncias aí dos esforços. Um número pequeno de solicitações, você tem a falha do clipe, né? Ele quebra. Porque existe plasticidade, né? Ocorre a fadiga juntamente com a plasticidade. Então a fadiga é um assunto extremamente relevante. E outra coisa, só para encerrar, a curva de fadiga ela é logarítmica, né? Aquela curva SN, estresse número de ciclo, ou a sigma N, como a gente está falando aqui. Isso quer dizer o seguinte: se você errar 10% no valor da tensão calculada no modelo em elementos finitos, você não vai errar 10% na vida. Então isso aí precisa ter um cuidado muito grande. Os modelos de elementos finitos têm que ser muito bem elaborados para que eles possam proporcionar posteriormente um cálculo acurado de fadiga, pensando inicialmente só na curva SN, tanto para o material quanto para uma junta soldada. Ok? É isso aí.